E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, eu quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Os pedidos de recuperação judicial estão batendo recorde no Brasil. Depois de muito tempo, a gente vê números extremamente exagerados de pedidos de recuperação judicial e também de empresas inadimplentes no Brasil. A gente sempre falava sobre o tempo da Dilma em 2015 e 2016, onde o Brasil teve uma recessão muito forte. A gente sempre falava como se fosse um dos piores momentos da economia brasileira. O engraçado é que a gente está vendo números alarmantes, mesmo com essa sensação de que não está tendo a mesma crise. Porque é uma crise silenciosa, é uma crise diferente daquela que a gente viveu anteriormente. Naquela época o PIB estava encolhendo. Neste momento o PIB está subindo devido a incentivos do governo. Então isso acaba trazendo a sensação de que não estamos em crise e que tudo está às mil maravilhas. Quando na verdade os juros altos estão criando uma crise silenciosa, onde a gente vê empresas entrando em recuperação judicial dia após dia. Em 2024 foi batido o recorde que foi de 2016 de pedidos de recuperação judicial. Enquanto em 2016 teve em torno de 1.800 pedidos, em 2024 teve mais de 2.200. E agora, em 2025, estamos vendo que os números podem superar o ano de 2024, mostrando que tudo pode piorar ainda mais. Difícil de acreditar. Listando os três principais fatores que estão derrubando as empresas, a gente pode citar claramente que o principal são os juros altos. Taxa Selic acima de 15% ou mantendo nos 15% durante muito tempo. Isso está inibindo os investimentos e quebrando muitas empresas. Juntamente com isso, a gente vê que não basta subir os juros, que a inflação não está sendo corrigida. O Banco Central gosta de utilizar apenas essa ferramenta, o que acaba piorando dos dois lados. A inflação não é controlada como eles querem e as empresas acabam quebrando porque o dinheiro fica mais escasso, fazendo com que o crédito também fique mais restrito, que é o terceiro ponto que está derrubando as empresas. O crédito extremamente restrito acaba atrapalhando totalmente os investimentos no Brasil. O aumento da inadimplência leva os bancos a serem muito mais cautelosos no seu empréstimo. Não bastando isso, o governo precisa ter receita para pagar suas obrigações e acaba cobrando impostos muito maiores, já que boa parte desse dinheiro vai para pagar os juros. Então a situação vira uma bola de neve e um caos total. A única coisa que causa a ilusão que tudo está muito bem é que o mercado de trabalho está aquecido e o ganho real da renda em algumas faixas da população está interessante. Então, o pagamento de diversos tipos de auxílio, o pessoal tendo dinheiro para gastar, causa a sensação que as coisas estão a mil maravilhas, mas não estão. As empresas estão simplesmente sumindo do mapa e poucas empresas estão aguentando esse jogo extremamente difícil. Com a chegada da pandemia em 2020, foi como se a pandemia fosse um meteoro que caiu na Terra no tempo dos dinossauros. Não foi o meteoro que matou os dinossauros, mas o clima que ficou após a queda do meteoro. Então é como se todo o jogo capitalista e o jogo do empreendedorismo brasileiro tivesse se alterado depois da chegada da pandemia. Então muitos não estão adaptados a essa nova fase da economia e muitos vão acabar morrendo pelo caminho justamente por não se readaptarem. Tempos de juros altos requerem medidas mais drásticas que algumas empresas não estão sabendo tomar para poder sobreviver no meio desse caos todo. O objetivo desse vídeo é trazer empresas que certamente são mais sensíveis a esse tipo de situação. Então nesse vídeo eu estarei trazendo empresas sensíveis a esse tipo de realidade nova que a gente está vendo de juros altos e trazer empresas que podem estar blindadas nessa situação e podem superar tranquilamente essa fase caso ela perdure. Devo lembrar que absolutamente nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra ou venda, é apenas um vídeo de objetivo informativo.
Eu não vou trazer detalhes de todas as empresas como eu faço na maioria dos vídeos. Eu vou separar mais por setor, vou apenas citar de maneira breve algumas empresas que eu acho que têm mais chance de superação e aquelas que não têm chance. Vou começar falando das empresas que eu acho que não vão passar por uma situação de juros altos e sobrevivendo, ou vão ser totalmente destruídas em valor de mercado, ou vão ficar pelo caminho. O primeiro grupo de ações que certamente eu eliminaria seria aquelas empresas mais antigas que estão largadas na bolsa há muito tempo perdendo valor. Aquelas empresas que há muito tempo atrás foram grandes, tomaram decisões equivocadas, entraram em recuperação judicial e estão mortas na bolsa de valores. Aquelas empresas fantasma da bolsa de valores, a gente encontra diversas que têm caixa extremamente reduzido, dívidas elevadas que nunca mais vão ser pagas. Essas empresas esquecidas, essas empresas fantasma, acho que são as mais sensíveis nesse tipo de dificuldade, já estão há muito tempo penando na bolsa e a gente já viu várias sendo deslistadas durante esse tempo. Um exemplo, eu poderia citar a Teca 4 e a Teca 3, que é uma empresa que inclusive faliu e foi deslistada. Eu poderia citar também empresas como a Lupatec, que está largada na bolsa de valores com prejuízos constantes há muito tempo, a própria OIBR3, a Oi, que está há muitos e muitos anos perdendo valor na bolsa de valores. Todas essas empresas mais complicadas, que já estão há anos perdendo valor e não dão lucro há muito tempo, certamente essas seriam as primeiras que eu eliminaria do meu campo de investimento. E antes de eu falar das próximas empresas, eu gostaria de recomendar a plataforma de investimentos que eu utilizo, o Investing Pro. Através do Investing Pro você vai ter acesso a diversas ferramentas que vão te auxiliar na análise fundamentalista dos ativos, te ajudando a escolher as melhores empresas para você compor o seu portfólio. Você também vai ter carteiras de investimento recomendadas por inteligência artificial que te ajudam a entrar nos melhores momentos possíveis e também a sair no melhor momento possível, dando até as justificativas dessas movimentações, te ajudando a automatizar os seus investimentos. Se você quer ter acesso a todas essas ferramentas e muitas outras, considere se inscrever no Investing Pro. Clique no link aqui na descrição, utilize o cupom do nosso canal, cupom CADORIPRO, e tenha um desconto de 15% ao adquirir a sua plataforma. Outro tipo de setor que eu ficaria mais longe seria o setor de aviação. É um setor que já tem dificuldades com os juros normais e com a situação econômica favorável. Imagine em situação de dificuldade. Então a gente viu diversos momentos as ações da Azul e da Gol, que são os nomes predominantes do setor de aviação, simplesmente despencarem de preço. Ela dá aquelas altas fortes em 2 dias e muitas pessoas querem brincar com esses movimentos especulando, só que a gente vê que a tendência principal sempre é de queda. Então a queda sempre supera os momentos de alta. As ações da Gol e da Azul já estão há muito tempo caindo, mostrando totalmente a fragilidade que ela tem em momentos de juros altos e de economia complicada no Brasil. Outro tipo de setor que eu deixaria um pouco mais de fora seria o setor de varejo, só que de maneira um pouco mais individual na análise, porque existem sim empresas excelentes do setor de varejo que ficaram muito atrativas e um preço muito interessante, só que são a minoria. A grande maioria das empresas do setor do varejo estão numa situação complicadíssima e não vão conseguir sobreviver. Empresas que dão prejuízos constantes, eu ficaria de fora. Um exemplo seria as lojas Marisa, as lojas Americanas, depois de toda aquela fraude, a própria Casas Bahia, que foi extremamente afetada e já está há muito tempo sem dar resultados positivos. Enfim, algumas empresas em específico do setor de varejo eu ficaria de fora e outras eu ficaria dentro, porque tem empresas boas sim do setor de varejo. Cabe a cada investidor analisar melhor e fazer os seus estudos. Outro tipo de empresa, agora esquecendo um pouco o setor, é a empresa muito alavancada, independente do setor. Então qualquer empresa que tem uma dívida muito elevada, com esses juros altíssimos, a situação fica complicada. Então empresas com percentual de dívida muito maior do que o caixa, eu ficaria de fora, sabe? Aquelas empresas que têm um caixa de 1 bilhão e uma dívida de 10, por exemplo, eu já ficaria de fora.
Eu iria priorizar empresas que têm mais caixa do que dívidas, mesmo sabendo que são uma minoria na bolsa de valores. Um exemplo de empresa muito endividada seria a Raizen. Outra empresa que está sofrendo problemas por estar altamente endividada é a Braskem também. Enfim, a gente vê diversas empresas que têm uma dívida muito elevada que estão apanhando na bolsa. Agora, falando das empresas que eu escolheria para superar esses momentos, primeiramente eu ia fazer um apanhado das empresas que têm a melhor gestão, porque geralmente em momentos de crise e dificuldade a gente vê aparecendo diversos esqueletos, várias pessoas mal intencionadas, corrupção em empresas, a gente acaba descobrindo muitas coisas que a gente pode evitar se a gente escolher empresas com uma gestão honesta e eficiente. Cabe a nós estudar e se empenhar para descobrir até o histórico dos gestores. Tem muitas pessoas que ignoram isso, olham apenas os números e esquecem as pessoas que podem estar por trás desses números. Muito mais importante do que ter uma empresa com números perfeitos, a gente tem que ter certeza que esses números são verdadeiros. Após fazer um filtro por gestão, eu olharia mais o setor, se o setor está um pouco mais blindado ou não. Um exemplo de setor extremamente blindado são o setor das utilities. Então, saneamento, eletricidade, enfim, coisas que todas as pessoas necessitam para viver o dia a dia, empresas necessárias para a economia funcionar e que detêm praticamente um monopólio em cada um dos seus estados. Então, empresas como Sanepar, do setor de saneamento, empresas como a Copel, do setor de eletricidade, enfim, empresas que dominam nos seus respectivos estados, no seu setor. Seriam empresas muito mais seguras que a gente pode investir mais tranquilamente para suportar uma crise. Inclusive, a cotação muitas vezes sobe em momentos de extrema crise. Outras empresas que às vezes não dependem nem sequer do ganho no Brasil, como a Vale, por exemplo, que depende mais do crescimento da China do que propriamente do Brasil, são empresas um pouco mais blindadas. Não significa que não vão passar por momentos de dificuldade, às vezes as commodities podem cair, mas a gente sabe que são empresas que podem ir bem, mesmo com o Brasil indo mal. E por fim, para eu ter aqueles ganhos mais explosivos no final de toda essa crise, eu buscaria aquelas empresas sobreviventes. Então, por mais que sejam empresas de setores mais complicados, como construção civil, por exemplo, ou até mesmo varejo, eu observaria aquelas empresas que conseguiram dar lucro consistente e superar esse momento de juros altos e dificuldade e seguir em frente, sobreviver, aguentar firme. Porque geralmente a empresa sobrevivente desses setores mais sensíveis, quando a crise passa, elas ganham muito mercado, elas aumentam muito o seu resultado e acabam subindo muito de preço. São aquelas empresas sobreviventes que poucas conseguem de fato sobreviver, mas quando sobrevivem, começam a dominar o mercado e começam a dar resultados muito melhores. Eu estou de olho, não posso citar nenhum nome porque não tem como eu prever o futuro, mas eu estou de olho em algumas empresas que eu vi isso acontecendo, empresas que passaram pelo pior dos mundos e estão melhores agora do que no passado, mesmo no meio da crise com juros altíssimos. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, se informado. Se você gostou, deixe seu like, se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.